Olá, gente, tudo bem? Uma live surpresa. Olá, tudo bem? Uma live surpresa. Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre a vida de Jó. Envia essa live para alguém. Convida mais alguém. Vamos falar um pouquinho sobre a vida de Jó. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre a vida de Jó. Envie essa live para alguém. Curte a live na telinha para ela ser enviada para mais gente. Vai curtindo. Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? De onde que vocês estão falando? Olá, boa noite. Boa noite. Envie essa live para alguém. Vamos falar um pouquinho sobre a vida de Jó. Vida de Jó. O livro de Jó tem muita sabedoria. Vamos aprender um pouquinho sobre com essa história aqui. Vamos falar um pouquinho. A vida de Jó, ela é instigante, né? Um sofrimento enviado por Deus, será? Então vamos enviar essa live para alguém, para a gente começar. O livro de Jó é um livro muito literário, né? Ele é um livro que provavelmente aconteceu no tempo dos patriarcas, né? É um livro que não se sabe o autor ao certo, mas ele é um livro escrito por alguém que tinha muita cultura, né? Um livro escrito por alguém que sabia de leitura, sabia de coisas cultas, né? Mas não se sabe ao certo quem é que escreveu o livro de Jó. E o livro de Jó, ele fala de fé, né? Fala de fé, fala de soberania de Deus. E o que mais me instiga no livro de Jó é o início dele. É isso que nós vamos falar hoje. Jó, lá no capítulo 1, né? Tem uma conversa muito interessante, né? Que é de Deus e Satanás. Você já conseguiu imaginar essa conversa entre Deus e Satanás? Falando sobre a sua vida? Uau! E é assim que começa ali esse diálogo de Deus com Satanás. O livro de Jó começa contando, né, sobre a vida de Jó, que ele era um homem que vivia na terra de Uz, né, cujo nome era Jó, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Olha que interessante, né, um livro sobre a sua vida, começar só falando coisas boas de você. Isso já mexe comigo. Eu penso, meu Deus, será que o livro da minha vida pode começar assim? E esse era Jó, né? Daí continua falando que ele era muito próspero, né? Ele tinha 10 filhos, né? 7 filhos e 3 filhas. E tinha 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, né? Então começa a falar, ele tinha muitos funcionários, pessoas que trabalhavam para ele, né? E Jó era muito temente a Deus, contanto que quando seus filhos
faziam ali as suas festas, né? Ele chamava todo mundo, né? Vem cá, vamos, naquela época sacrificava, né? Para se libertar dos pecados. É como se hoje, né, a gente chamasse todos os filhos, não, vamos orar. Vamos orar, e o pai pregava sobre arrependimento, né? E explicava para os filhos, né, como é. É mais ou menos isso que acontecia ali com o Jó. E de repente no verso 6 diz assim, ó: num dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Tem gente que fala assim, né? Na minha igreja, Satanás não entra. Se Satanás não entra na sua igreja para incomodar os crentes, é porque não tem crente ali, né? Porque Satanás incomoda crente. Satanás incomoda quem está vivendo como Jó vivia. Um homem reto, uma mulher reta, temente a Deus, buscando estar em santidade. São esses que Satanás incomoda. Aqui diz que Satanás veio junto com os filhos de Deus. Você está entendendo? Então, olha só, começa um diálogo aqui entre Satanás e Deus, por causa da vida de Jó, por causa de como Jó estava vivendo, por causa da prosperidade de Jó. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Como que diz, antes que você estava. Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Satanás sempre está à toa, né? Ele sempre está ali à toa, observando todo mundo, se incomodando com todo mundo, se incomodando principalmente com a felicidade dos outros. E aí no verso 8 diz assim, ó: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha aqui, Deus perguntou para Satanás: observaste meu servo Jó? Deus já sabe a intenção do coração daquelas pessoas que querem te fazer o mal. Deus já viu antes delas falarem. Por que Deus perguntou para Satanás? Porque ele já tinha visto que era a intenção dele. Observaste meu servo Jó? Deus já tinha visto. Deus só faz perguntas daquilo que ele já sabe a resposta. Deus só faz pergunta daquilo que ele já sabe a resposta. Então Satanás já tinha a intenção e Deus já sabia. Deus nunca é pego de surpresa pelos nossos inimigos. Nós muitas vezes somos, se não estivermos ligados, atentos, né? Ou se às vezes momentaneamente nós não estamos ali antenados com o Espírito, às vezes somos pegos de surpresa. Mas se você está ligado a Deus, olha esse diálogo aqui entre Deus e Satanás, e você está ali diariamente orando, diariamente lendo a palavra de Deus, buscando intimidade com Deus, buscando conhecer a Deus, Deus vai te revelar. Deus vai te falar a intenção dos seus inimigos. Quantas vezes Deus começou a falar comigo uma palavra, em todo lugar que eu ia aquela palavra, uma palavra difícil, dizendo que algo ia acontecer, e algo ia acontecer, e algo ia acontecer, e eu ficava cismada, mas em alerta. E principalmente, gente, de boca fechada. Principalmente de boca fechada. Atento àquilo que Deus está falando para você na palavra. Presta atenção, às vezes as coisas não vão acontecer de uma forma literal, mas Deus está falando na palavra, fica atento. Eu sempre fico, nossa, Deus está falando de bênção, Deus está falando de honra, Deus está falando de que vai trazer um presente, Deus está falando que vai... E aquilo se repete, só que a gente às vezes pega e coloca nós colocamos já nós batemos o martelo e pensamos assim, vai ser aqui que Deus vai me abençoar. Só que às vezes não é.
Então, quando Deus começa a falar uma palavra, você fica atento, mas fica livre dos seus pensamentos, fica livre das suas objeções, fica livre das suas intenções. Deixa Deus te mostrar. Fica atento, fala, Deus está falando que vai me abençoar. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Fica atento, não limite Deus. E aí, você vai ver que essa palavra se cumpre. Aqui Deus já sabia a intenção de Satanás. E quando Deus te falar algo que vai acontecer algo ruim, Deus já me falou. Esses dias Deus me falou algo muito forte, que Ele ia permitir que uma pessoa se aproximasse de mim de novo. Eu falei, nossa, então, né, Deus vai restaurar uma amizade, Deus vai, né? E aí Deus falou assim pra mim, mas eu vou permitir que essa pessoa repita a mesma coisa que fez com você. E eu falei, meu Deus, mas por que então o Senhor vai permitir que essa pessoa se aproxime de novo para fazer a mesma coisa que ela fez comigo? E foi isso, essa pessoa se aproximou, Deus permitiu que essa pessoa se aproximasse. E essa pessoa fez a mesma coisa. Só que essa pessoa fez a mesma coisa, mas eu não era a mesma pessoa. Porque eu tinha sido avisada. Deus tinha falado comigo. Então, eu fiquei sempre ali, sem revelar muito da minha vida, observando. E foi realmente o que aconteceu. Só que dessa vez, o que acontece? Essa pessoa foi desarmada. Por quê? Porque quando ela intentou a mesma situação na minha vida, eu falei, opa, peraí, não, aqui não. Desse jeito não. Porque eu já tinha sido alertada na palavra de Deus. Deus já sabe a maldade que os nossos inimigos falam. Então, quando Deus falar algo ruim que vai acontecer, algo chato que vai acontecer, não fica com medo. Porque Deus é soberano. Olha aqui, Satanás já tinha intenção de tirar tudo de Jó, mas não era tirar tudo de Jó. Satanás queria tirar a intimidade de Jó com Deus. E ele achava que a intimidade dele com Deus estava nas coisas. Quer ver? E é só que Deus já sabia a intenção dele. E Deus estava ali no controle. Olha que ele continua aqui, Porque... Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Gente, olha isso aqui, tem gente que fala assim, essa pessoa tem inveja de mim, não pode saber o que eu tenho. Que loucura, né? Você viver escondida? Totalmente. Porque você tem medo de inveja, então você não vai sair com seu carro novo, porque você tem medo de inveja. Então você vai ter que fazer a sua casa com uma masmorra para ninguém ver, porque você tem medo de inveja. Gente, Deus não tem medo de inveja. Deus falou ali para Jó, olha só, para Satanás, olha só meu servo é isso, meu servo é aquilo. Então, não tenha medo de inveja. Você teme ao Senhor, fica ligado ao Senhor, Ele te protege, Ele te cuida. E o Senhor te cuida até na sua inocência. Até na sua inocência. Outra hora eu vou trazer uma palavra que eu tenho aqui construída para vocês sobre 4 pontos que Deus nos protege. E Ele nos protege na nossa inocência. Ele não nos protege na nossa malícia, mas na nossa inocência. Ele nos protege. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura, Jó, debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Olha o que Satanás está falando para Deus. Está falando para Deus que Deus... Ele está falando para Deus que Deus subornou Jó para adorá-lo. Meu Deus. Satanás falou para Deus que Deus subornou Jó. Ou seja, Deus dá tudo para Jó, então Jó o adora. É isso que Satanás está falando. Porque isso é o que Satanás e seus filhos têm no coração.
Porque é isso que as pessoas que servem Satanás fazem. Elas barganham, elas querem te comprar, elas querem te tirar do propósito. E Satanás fala isso para Deus. Para Deus, que Jó ele não adora Deus à toa. De balde aqui significa à toa. Ele fala que Jó só adora o Senhor porque ele tem as coisas que ele tem, porque a vida dele é abençoada, porque Deus deu essas coisas para ele. Olha isso, como Satanás é astuto. Satanás vem com essas raposinhas na nossa vida. Entende? Ele vem falando para nós que nós somos assim. Ele vem querendo dizer para nós que se Deus não nos dá nada, nós não podemos adorá-lo. Sim ou não? Satanás coloca esses pensamentos, tenta, colocar esses pensamentos, essas acusações. Sabe aquele dia que você pensa assim, poxa, meu milagre não aconteceu. Poxa, minha bênção não chegou. Satanás está querendo que você não adore ao Senhor, porque você ainda não recebeu. Porque na intenção dele e no coração dele, ele acha que nós só devemos adorar o Senhor se Deus nos dar coisas, bênçãos. Não é por isso. É o contrário. Deus ama abençoar filho e filha que não adora por interesse. Deus ama gerar milagre na vida de filhos e de filhas que não o adoram por interesse. A palavra de Deus diz que Ele procura os adoradores que o adoram em verdade e em espírito. Você não precisa sair falando para todo mundo. Você precisa só ter no seu espírito adoração sincera ao Senhor. Porque Ele ama abençoar as pessoas que o adoram em verdade e em espírito. Imagina o seu pai e a sua mãe, que eles gostam de te agradar quando você faz alguma coisa sem interesse. Como eles gostam de ver você fazendo as coisas ali com alegria. É ou não é? É maravilhoso. Quando os filhos obedecem por amor. É maravilhoso quando os filhos fazem a mais do que foi pedido. Deus ama abençoar esses filhos. Mas Satanás é astuto. E ele está acusando Deus de barganha, não é, Jó? Ele está acusando Deus, ele está dizendo para Deus que Jó só adora ele porque Deus o abençoou para que ele o adorasse. Meu Deus! Não subestime a astúcia de Satanás. Não subestime o poder de Satanás. Sabe por quê? Porque nós não podemos com Satanás. Mas Deus pode. Em nome de Deus nós vencemos a luta. E como que nós vencemos a luta contra Satanás em nome de Deus? Na palavra. Vivendo a verdade. Não é só dizendo em nome de Jesus. Não. Se você não vive, nenhum demônio vai te obedecer. Você precisa viver na verdade da palavra de Deus para que Satanás não venha como uma brecha na sua vida. Agora, se você está vivendo como Jó, Deus confia tanto em você a ponto de deixar que Satanás toque em algumas coisas na sua vida. Em algumas coisas na sua vida. Se você vive uma vida íntegra com o Senhor, a ponto de que Deus permite Satanás tocar em algumas coisas, você realmente vai viver o sobrenatural de Deus.
você realmente vai ter uma fé inabalável. Porque todas as vezes que você perceber que Satanás está tocando em coisas à sua volta, e você continuar adorando ao Senhor, você vai entender que Deus está no controle, que Deus não perde o controle, e de que o diabo tem que obedecê-lo, e que o diabo tem limites. Toca em tudo, mas não toca na vida. Tira as coisas, mas não tira a vida. Porque Jó era um homem íntegro e fiel. Deus conhecia o coração dele. Deus sabia que podia deixar Satanás tocar em tudo, que mesmo assim ele iria continuar. Será que Deus pode falar isso da sua vida? Será que Deus pode sondar o seu coração e achar alguém assim, com esse coração de que ele pode confiar? Deus está confiando em Jó. Deus confiou em Jó. Será que Deus pode confiar em você a ponto de deixar Satanás trocar nas coisas da sua vida? Olha só, Satanás veio e provocou e disse que Deus estava barganhando com Jó. Então, Deus disse assim, estende porém a mão e Satanás disse para Deus, estende porém a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra a sua face. Satanás está achando que dá ordem em Deus. Você já viveu isso? Satanás está achando que ele vai dizer para Deus o que fazer. Você pegou isso aqui? Satanás dando ordem para Deus o que ele deveria fazer na vida de Jó, para ver realmente se Jó tinha o coração. Deus não precisa disso. Deus não permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó para ele saber se Jó tinha o coração dele ou não. Deus não precisa disso. Quem precisa somos nós. Quem precisa somos nós. Nós às vezes precisamos que Deus tire algumas coisas da nossa vida para a gente ter a certeza de quem nós não podemos perder, do único que nós não podemos perder. Aleluia, Jesus. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. Às vezes o teu inimigo, ele vem te afrontando, ele vem achando que é ele que está dando ordem para Deus. Às vezes teu inimigo vem achando que Deus está obedecendo ele. Jesus. Mas Deus virou para Satanás e disse: eu não tiro dele. Eu não vou tirar nada de Jó, porque eu, Deus, não preciso tirar nada de Jó para conhecer o coração dele. Mas é você, Satanás, que precisa conhecer que Jó é meu servo e que vai continuar me adorando. Então vai lá e toca, vai lá e tira. Você entendeu? Deus deixou Satanás porque quem precisava ver a verdade que tinha no coração de Jó era Satanás.
não era Deus. Deus não precisava tirar. Deus não precisa tirar e nem dar nada para ninguém, para Ele conhecer o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o coração do bom e do mal. Deus está ali vendo o bom e o mal. Quem precisa, muitas vezes, somos nós. São as pessoas que estão à nossa volta e olhando, porque aqui quando Satanás veio, ele veio num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor. Ele veio no meio daquelas pessoas que andam junto. Sabe quem era Satanás aqui? Era aquele que olhou, falou assim no seu íntimo: com uma casa dessa, até eu adoro ao Senhor. Com um carro desse, até eu adoro o Senhor. Adora nada. Com uma casa dessa, com um carro desse, você não vem nem mais para a igreja. Você vai juntar os amigos para bebedeira na sua casa. Você vai levar gente para balada e não para a igreja. Adora nada. Porque quem tem o coração assim que olha e duvida é porque não tem esse coração adorador como Jó tinha. Jó adorava o Senhor tendo e Jó adorava o Senhor não tendo. Se você ler todo o livro, depois você vai ver que Jó continuou adorando ao Senhor. Jó continuou acreditando que Deus era com ele. Ele questionou Deus ali, muitos capítulos. Por quê? Por quê? Por quê? Ele próprio sondou dentro dele se tinha pecado. Ele disse para Deus: Senhor, por acaso eu olhei para alguma mulher com intenção errada? Por acaso eu desejei as coisas do meu irmão? Que coração é esse? De quem está vendo as coisas ruins acontecerem, vira e pergunta: Senhor, o que eu estou pecando? O que eu estou fazendo de errado? Ele sabia que não estava, mas mesmo assim ele sondava o coração dele. Mas aqueles que vieram ali são esses que olham para a sua vida e dizem assim: mas ela é bonita. Mas ele, olha para ele tem saúde. Olha, com um emprego desse, claro que ele vai adorar o Senhor. Claro que ele tem que ir para a igreja. Claro que ele vai agradecer. São esses que Satanás está usando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jó não lutou contra aquelas pessoas que estavam dizendo isso. Não. Jó, ele tinha armas espirituais. Jó era um homem que sabia o que ele tinha que fazer. Jó era um homem íntegro e reto que continuou no caminho do Senhor, continuou adorando o Senhor, continuou crendo que o Senhor estava no controle, mesmo todos dizendo para ele, inclusive a sua mulher: Jó, abandona logo esse Deus aí, morre. Não, mas Jó não fez isso. Jó não fez isso. Jó continuou acreditando que Deus era com ele. Sabe aquela fé que você tem, que você não vê nada acontecendo, mas você tem a certeza que uma hora vai acontecer. Você ainda não recebeu a sua bênção, mas uma hora você vai receber. Você ainda não foi curada, mas uma hora você vai ser curada. Era essa fé que Jó tinha. Era essa fé que Jó tinha. Não importava a opinião dos amigos, não importava a opinião da esposa, que era contra o que ele acreditava. Ele acreditava que Deus ia fazer, ele acreditava que uma hora ia sair daquela situação. Ele acreditava.
Ele acreditava. Muitas vezes você precisa só acreditar. Muitas vezes você está tão fraco, tão fraca, tão distante, se afastou tanto do Senhor, não consegue mais ler a palavra. Eu já passei essas situações e falava para Deus, falava: Senhor, eu não consigo nem ler a sua palavra. Como que o Senhor vai me abençoar assim? Como que o Senhor vai me tirar dessa assim? Você já se perguntou isso? Só que dentro de mim eu continuava acreditando. Você precisa isso, acreditar. Muitas vezes é só isso que você precisa, acreditar que Deus uma hora vai fazer, que Deus uma hora vai te abençoar, que Deus uma hora vai virar seu cativeiro, que Deus uma hora vai te tirar desse lugar, que Deus uma hora vai te colocar recompensas. Que Deus ama. Deus ama abençoar filho obediente. Sabe por que filho obediente? Porque Jó não tinha nada mais. Não tinha mais teus filhos, não tinha mais teus bens e não tinha mais tua saúde. Então, ele tinha todos os motivos para não obedecer mais a Deus. Ele tinha todos os motivos para abandonar a Deus. Mas ele era um filho obediente. Um filho obediente não obedece o pai, porque o pai tem bens para ele. Você pegou isso? Um filho obediente não obedece um pai porque ele dá uma casa boa para ele. Um filho obediente não obedece um pai porque dá um carro bom para ele andar. Não. Um filho obediente obedece independente da situação do seu pai. Um filho obediente obedece independente da idade do seu pai, independente da condição social do seu pai. Um filho obediente obedece porque ama. E amor é incondicional a bens, amor é incondicional a dinheiro, amor é incondicional. Nós precisamos amar a Deus assim. Porque nós não estamos esperando recompensas na terra. Nós estamos esperando recompensas no céu. É lá que nós vamos ser recompensados verdadeiramente. Tem muita gente buscando recompensa na terra, mas está perdendo a recompensa no céu. Você pode ser abençoado na terra, desde que você esteja buscando a recompensa do céu. Aleluia! Você pegou essa? Você pode receber recompensas na terra, desde que você esteja buscando recompensas do céu. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Se você está como Jó, um coração íntegro, reto, fiel a Deus, temente, obediente, buscando recompensa do céu, Deus vai trazer uma recompensa sem medidas na terra para a sua vida. Porque Deus ama recompensar filho obediente. Se eu pudesse colocar um nome para o livro de Jó, seria fé recompensada. Se eu pudesse dar outro nome para o livro de Jó, seria soberania de Deus. Porque Deus não perdeu o controle da sua vida, porque você perdeu algumas coisas. Deus não perdeu o controle da sua vida porque você ainda não tem um emprego que você almeja. Deus não perdeu o controle da sua vida porque você ainda não foi curada, não foi curado. Deus não perdeu o controle da sua vida, nem se você ainda não conseguiu se aproximar dele. Não. Deus ainda está no controle da sua vida. Ele só está esperando
Uma palavra sua. Uma palavra sua. Ele não perdeu o controle da sua casa, da sua família, da vida dos seus filhos. Ele está no controle de todas as coisas. Sabe, Jó passou o livro quase todo, né, perguntando para Deus, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Ele foi até o capítulo 37, né? Por quê, por quê, por quê, por quê? Nós não somos assim? Deus, por que eu tô passando por isso? Deus, por que tudo está acontecendo na minha vida? Mas Deus não estava usando esse porquê de Jó. Deus não está preocupado com o porquê. Como eu disse, Deus não precisa mexer na nossa vida para conhecer o nosso coração. É nós que precisamos que Ele mexa na nossa vida para nós conhecermos o que está no nosso coração verdadeiramente. Você já se pegou assim? Muitas vezes você passa por uma situação e você fala, nossa, eu reagi assim. Nossa, meu Deus, meu coração tinha isso. Deus nos mostra. Deus mostra para nós o nosso coração. E Jó ficou perguntando tanto, por que isso, por que aquilo. E Deus virou isso com um outro questionamento. Enquanto Jó estava perguntando por quê, Deus virou para Jó e perguntou quem? Quem? Jó dizia, por que Deus, por que Deus, por quê? Mas Deus virou e perguntou, quem? Quem fez todas as coisas? Quem pode todas as coisas? Quem que sabe quando como um filho é gerado no ventre? Quem que sabe a hora de tudo nascer? Quem, Jó? Quem? Deus pergunta para você hoje, quem está no controle da sua vida? Quem? Quem sabe a hora de te abençoar? Quem? Quem sabe o que vai colocar nas suas mãos? Porque muitas vezes é muito maior do que o que você está pedindo. Quem? Quem é soberano na sua vida? Quem é poderoso na sua vida? Quem? Enquanto você pergunta para Deus, por que estou passando por isso? Ele responde, quem é soberano na sua vida? É você? Ou sou eu? O Senhor pergunta. É você? Ou sou eu? Então fica com essa palavra. Deus pergunta para você hoje, quem é soberano na sua vida? Porque é o soberano que vai te recompensar, vai tirar você desse cativeiro, vai te colocar em um lugar abençoado, vai te dar uma vida abençoada, um trabalho abençoado. É Deus que está no controle e Ele permitiu até aqui. Daqui para frente, não mais, Satanás. Daqui para frente, sou eu que pego o controle de volta da vida do meu filho, da vida da minha filha. Amém? Que Deus possa ser soberano na sua vida e abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, seus filhos, seus trabalhos. E te dar tudo em dobro, assim como Ele fez na vida de Jó. Que Ele te dê tudo em dobro. Em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Um beijo grande no seu coração. Até a próxima live.